assim, cá pra nós. Já que a gente tem intimidade, a gente pode falar algumas coisinhas, não pode? Entre você e eu e tal. Você é do tipo de esposa que critica demais seu marido? Você é o tipo de esposa que tenta matar o ministério do seu marido? Você é o tipo de esposa assim que, nossa Deus, é uma pedra de tropeço no ministério do seu esposo? Se você for, minha amiga, fica aí, que eu preciso falar com você. Aí pessoal, e aí, firme e forte? Gente, antes de começar esse vídeo eu tenho que falar que eu tô me sentindo com esse batom, minha amiga. Por que eu não pensei em passar isso antes? Não, se bem assim que eu não tô bem me sentindo, não. Eu tô meio que me estranhando. Sei lá, tá meio estranho, tô me sentindo coringa, tô me sentindo não sei o quê. Eu olho pro vídeo assim, eu olho pra lente ali do vídeo e parece que só tem boca nesse vídeo, minha gente. Mas tá bonito? Vocês gostaram assim? Se vocês não tiverem gostado e me deixar apagando esse mico sozinho, a gente vai conversar depois. Vocês vão se ver comigo. Brincadeira, gente, brincadeira. Bom, gente, mas brincadeiras à parte, o assunto desse vídeo é um assunto muito sério, porque eu tenho percebido como isso tem acontecido e como isso é frustrante, como isso é irritante, e a gente tem que conversar. Esse assunto tinha que entrar na pauta aqui do nosso vídeo. Bom, o que acontece? Eu tenho reparado que muitas esposas, ao invés de ser uma incentivadora, ser uma ajudadora, uma mulher sábia, edificante no ministério do seu marido, ao invés de ajudar, tem matado o ministério do marido. Tem sido pedra de tropeço no ministério. Ela é a que mais critica, ela é a que mais aponta o dedo, ela é a que mais expõe o seu marido, ela é a que mais tudo, menos incentiva, menos o lado bom da coisa. Então, minha amiga, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quem sabe você, sem perceber até na sua inocência, que eu sei que você não faz isso de propósito, né? Quem sabe na sua inocência aí você não tem matado um pouquinho o ministério do seu esposo e não tem percebido. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que muitas vezes o esposo, o homem, ele tem um ministério, ele é um pastor, ou ele é um levita, enfim. E algumas vezes, em alguns casos, a esposa não tem aquele mesmo ministério do marido. Por exemplo, o marido é pastor e a esposa, ela é levita, ou ela é missionária, ou ela é a que limpa a igreja. Enfim, os dois não têm o mesmo ministério. Mas, se a gente for reparar, se a gente for perceber, Deus, ele é muito sábio, e quando a gente coloca o nosso relacionamento na mão de Deus, Deus, ele faz uma união de propósitos. Então, essas duas pessoas tão diferentes entre si, quando somadas, né, quando colocam o seu relacionamento diante de Deus, elas viram uma potência no reino espiritual. Essas pessoas juntas, elas viram uma potência no reino de Deus. E talvez você esteja atrapalhando um pouquinho os planos de Deus com a sua personalidade forte, com seu orgulho, com seu ego, com seu eu. Nossa. Mulheres, muito cuidado ao falar com seu esposo. Muito cuidado. Tem aquele velho ditado que diz: roupa suja se lava em casa. E isso é muito verdade, muito. Eu sou esposa de pastor, e como esposa de pastor, eu tenho que ser sábia. Eu tenho que ser uma mulher sábia. Eu tenho que edificar o ministério do meu marido. Eu não posso em nenhum momento expor o meu marido. Eu não posso em nenhum momento expor ele ao ridículo, fazer ele passar uma vergonha. Enfim, eu sei que às vezes nós mulheres, a gente dá um deslize, a gente fala ali na hora mesmo, no calor do momento, mas isso tem que ser quase que nunca, entende? Acontecesse uma vez e nunca, nem uma vez ou outra, uma vez e nunca. A gente não pode expor o nosso marido, porque a gente também não gostaria de ser exposta. Por exemplo, se você é esposa de levita, você não vai chegar lá no seu marido tá lá louvando, bonitão lá, você não vai chegar pro seu esposo e falar assim: amor, você tá gritando, meu querido, o povo aqui não é surdo não. Ou senão, se seu esposo tá orando por alguém, tá orando por uma mulher, você não vai chegar na frente do seu esposo e vai falar assim: não, pode deixar que essa aqui eu oro, essa pombagira eu expulso, tira a mão dessa mulher. Não, mulheres, sejam sábias.
Conversa dentro de casa. É em casa que a gente lava as roupas sujas, é em casa que a gente vai aparando as arestas. Talvez você também tenha feito coisas no seu ministério que seu companheiro não tenha agradado. Então ele tem que chegar em você, tem que conversar com você também. Então, mulheres, cuidado ao falar. Seja mais carinhosa, seja uma mulher que edifica a sua casa, que edifica o seu lar. Muito cuidado para você não matar o ministério do seu marido. Muito cuidado com as críticas, porque o seu marido ele está ali à frente daquele ministério, digamos que ele tem noção, pelo menos tem noção daquilo que ele está fazendo. Se ele está ali, ele está debaixo da bênção do pastor. Se ele está à frente de um grupo de jovens, se ele está à frente da escola dominical, não importa. Se ele está à frente de algo, é porque o pastor da igreja viu que ele tem capacidade para isso. E se ele é o pastor, com certeza Deus viu que ele tem capacidade para isso, né? Não vou entrar muito em detalhes, mas com certeza capacitado ele está ou está sendo capacitado. A gente, mulheres, eu me incluo nisso também, a gente tem muito mania, quando a gente está de fora da situação, a gente consegue ver os defeitos, consegue ver os erros, consegue ver quando o esposo está falando muitas palavras repetidas. Por exemplo, o esposo fala 2 palavras e fala né, fala 2 palavras, né, mas então fala né, mas então né. Ele que está pregando na hora, talvez ele não perceba, mas a gente que está de fora da situação, a gente que está assistindo, a gente consegue perceber alguns vícios, consegue perceber algumas coisas que o esposo não percebeu. O que nós mulheres sábias devemos fazer? Chegar ali na hora e falar para ele: meu querido, para de fazer isso que tá feio? Não! A gente espera chegar em casa, conversa com o marido. Cuidado com o seu tom de voz, porque se seu esposo está ali, ele está sendo capacitado, ele está sendo treinado, ele foi escolhido por Deus para estar à frente. O cargo, entre aspas, o ministério, é dele e não seu. Se fosse para você estar à frente, Deus teria colocado você no lugar do seu marido. Cuidado para você não querer tomar o ministério do seu esposo. Muito cuidado para você não querer entrar à frente do ministério. Amor, eu acho que você deveria pregar aquela palavra. Ah, não, amor, hoje eu acho que a música deveria ser aquela. Você deve se dar sugestões? Deve. A gente tem que participar também do ministério do esposo. Mas cuidado, porque o seu marido tem que depender de Deus. Ele tem que perguntar a Deus: Senhor, qual louvor o Senhor gostaria de escutar nessa noite? Senhor, qual palavra o Senhor gostaria que eu pregasse? Cuidado para você não deixar o seu marido dependente de você, esposa. Talvez o seu marido ele comece a perceber que você sabe muito, você sabe demais, e ele começa a perguntar para você demais e esquece de ser dependente de Deus. Então, muito cuidado, mulheres, muito cuidado mesmo. O ministério é algo precioso nas mãos de Deus. Uma coisa muito triste também que eu tenho percebido é que as esposas, né, as mulheres especialmente, né, nesse vídeo, as mulheres não estão honrando o seu esposo. Por exemplo, o meu esposo, ele é pastor. Ele realmente é, viu, gente? Meu esposo, ele é pastor. Ele pregava fora também, não somente na nossa igreja, ele pregava fora. E eu, antes de assumir essa igreja que a gente assumiu, a gente era itinerário, digamos assim. Então a gente tinha a nossa igreja e a gente era convidado para pregar em outras igrejas, pedir a bênção do nosso pastor, e o pastor liberava e a gente ia. A gente fazia esse serviço de itinerante. E uma coisa que eu percebia bastante é que quando eu ia com o meu esposo era convidado para pregar. Então eu ia para acompanhar o meu marido. Eu não ia para poder cantar, para fazer alguma coisa, não. O convidado era o meu esposo, tá entendendo? Eu ia no papel de ajudadora. Caso precisasse de alguma coisa, ele podia contar comigo. Tanto para poder tirar uma foto ali para ele, quanto também para poder auxiliar ele. Se ele está ali orando por alguém, eu podia muito bem ir lá, pegar os materiais dele, segurar os materiais dele, esperar pacientemente até que ele atendesse a todos. Esse é o papel de uma esposa, esse é o papel de uma ajudadora. Mas uma coisa que eu comecei a perceber agora que eu e minha esposa a gente tem a nossa igreja, é que alguns pastores, quando vêm pregar na nossa igreja e trazem as suas esposas, muitas vezes essa esposa, não estou dizendo que aconteceu isso em todos os casos, mas eu percebi em alguns que a esposa ficava incomodada. Tipo assim, por que que meu marido foi convidado e eu não fui? Eu tô aqui, eu também canto, pastor, eu também prego, me dá oportunidade? A esposa ia não para honrar o seu marido, não para estar ali para falar: olha lá,
é o meu marido, é o meu. Não, a esposa não ia para honrar, a esposa ia na intenção dela também aparecer. Cuidado, esposas, cuidado. Deus dá oportunidade para todo mundo, mas há tempo para todas as coisas. Se o seu marido for chamado para pregar fora e você não for chamada para poder pregar ou para poder louvar ou o que seja que isso acontece, honre o seu marido. Ajude o ministério do seu esposo. Não seja uma pedra de tropeço no ministério dele. Ajude a ele, que com certeza as mulheres que estão ao redor, elas vão ver o seu exemplo. Você já ouviu falar naquela frase de pregue o evangelho e, se necessário, use palavras? A gente prega o evangelho pelas nossas atitudes. Quando você vai a outra igreja, ou até mesmo na sua igreja, e todos percebem o seu comportamento com o seu marido, com certeza você pode ganhar almas, você pode servir de exemplo bom, ou você pode servir de exemplo ruim. As pessoas vão começar a olhar para você e falar: lembra daquela pastora que veio aqui? Vocês não devem fazer como ela. E isso é muito triste. Que você possa ser exemplo no ministério do seu marido. Muitas vezes, a gente, quando acompanha o nosso esposo, a gente também quer pregar, a gente também quer cantar, a gente também quer oportunidade, mas a gente esquece que mesmo ali no banco, a gente está pregando. Mesmo ali sentado enquanto o nosso esposo está pregando ali no púlpito, a gente também está pregando, a gente também está ensinando. O nosso comportamento, a honrar o nosso marido, a honrar o nosso esposo que está ali pregando, que está ali fazendo a obra de Deus, ganha muitas almas para o Senhor. E isso restaura também muitos relacionamentos. Deus vai te usar também. Não tenha ciúmes do seu marido, não tenha ciúmes do ministério do seu esposo. Honre o seu esposo e Deus te honrará. É uma palavra muito conhecida que está em Provérbios 14, versículo 1, que diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata destrói o lar. Se até hoje você tem criticado demais o seu marido, você tem controlado demais o ministério do seu esposo, ele só prega em tua igreja se você for, ou ele só faz tal coisa se você aprovar, pare. Honre o ministério do seu esposo, honre o ministério do seu marido. O seu esposo, com certeza, ele tem muitos problemas, ele tem muitas dificuldades, ele tem muitos medos, inseguranças, como você também tem. E ele não pode ver em você algo que venha frustrar. Ele não pode olhar para você e falar: nossa, ela vai me criticar de novo, nossa, ela vai achar ruim de novo. Não. Ele tem que olhar para você e sentir segurança. O seu esposo olhar para você, ele tem que falar: nossa, a minha esposa me ajuda tanto no meu ministério, eu posso ir para um monte tranquilo, eu volto tranquilo, eu sei que ela não vai brigar comigo, eu sei que ela vai orar junto comigo, eu sei que enquanto eu for fazer uma visita, se minha esposa por um acaso não puder ir comigo, quando eu estiver fazendo uma visita com os irmãos da igreja, a minha esposa, ela vai estar em casa intercedendo para que tudo dê certo. Ela vai estar orando, me cobrindo, me revestindo de orações, e eu vou sair daquela visita, eu vou sair ali daquele momento restaurado, estruturado e fortalecido. Bom, mulheres, fica esse vídeo para vocês. Não matem o ministério do seu marido, não matem o ministério do seu namorado. Seja menos crítica, seja mais amorosa, seja uma mulher sábia, não só dentro de casa, mas também na vida ministerial, tanto da sua vida, quanto na vida ministerial das pessoas ao seu redor. Pai, mãe, tio, tia, primo, quem for. Que você seja não pedra de tropeço, mas que você seja uma pessoa de edificação. Que as pessoas, ao olharem para você, elas se sintam fortalecidas, elas se sintam apoiadas, elas possam olhar para você e ver que você está ali não para destruir, mas para ajudar a fortalecer o ministério. Amém? Um beijo para vocês e fui!